Olá, boa noite, bom dia, boa madrugada, boa tarde. Eu sou Erison Silva e esse é o nosso grupo de estudos de filosofia da moral e ética do Genefil. E nessa noite de terça-feira, né, dia 25 de agosto de 2026, cá estamos nós, com o Guilherme, né, Martins, com a Giovana Vieira, para dar continuidade à leitura coletiva, né, debate e reflexão da crítica da razão prática do Immanuel Kant, né, um texto este que é um daqueles textos impactantes dentro do projeto, né, da filosofia crítica kantiana, está aqui como sendo a segunda grande crítica, né, que é a crítica da razão prática. E é quando você vê a razão, a racionalidade, né, se debruçando com questões práticas, com questões da moralidade, por assim dizer, certo? E aí é quando a gente também vai ter que lidar com uma série de problemas que acarretam, né, para um posicionamento kantiano de moral, porque o Kant ele é o cara que vai dizer que sobretudo nós somos livres, né? Em outras palavras, sobretudo nós temos a capacidade de nos autodeterminar. E autodeterminar significa absolutamente você ser alguém que é capaz de legislar para si mesmo quais são as regras que vão direcionar o seu comportamento no interior das relações sociais. Então, liberdade para Kant não significa em nenhuma instância, né, em nenhuma, vamos assim dizer, você fazer tudo o que você quer, né? Porque fazendo tudo que você quer, você não é outra coisa senão escravo dos seus próprios desejos, escravo das suas próprias paixões. E, obviamente, também não existe essa de a pessoa livre ser aquela que age sem nenhuma regra, sem nenhuma diretriz. Isso aí seria irracionalidade para Kant, seria algo que não faz sentido para ele. A partir desse prisma é que ele vai começar a falar de como a gente deriva essa lei moral, né? Como é que a gente consegue ter acesso a ela. Na verdade, a gente não tem acesso direto, né? Como posso dizer, imediato a essa lei, porque ela não se apresenta dentro do mundo fenomênico, né, que é um mundo sensível, por assim dizer, mas ela se apresenta no mundo nomênico, né, que é o mundo da coisa em si. De tal forma, né, que se nenhum ser humano existisse, ainda assim existiria aquilo que é certo do ponto de vista moral a se fazer. Então, note que para o Kant, ele está colocando aqui, né, as leis ou a lei moral, né, no mesmo patamar de uma lei da física, ou melhor, de uma lei da matemática e de uma lei da lógica, certo? De tal forma que eles seriam verdades em si mesmas, certo? Que existem independentemente da percepção do ser humano. O ponto todo é que elas vão, né, influenciar, essa lei vai influenciar o que a gente chama de vontade. E o que é essa vontade humana? Né? Longe de ser uma mera faculdade de desejar, ela é a faculdade que traz consigo Olívio Ramos Taucher. Alguém conhece seu Olívio Ramos Taucher? Tem isso, velho. Né? Então, boa noite, Olívio. Seja bem-vindo. Tudo bem Boa noite. contigo? Olá, tudo bem? Boa noite. Tua primeira vez aqui, querido? Sim, primeira vez. Oh, seja bem-vindo. Tu és de qual grupo? Eu fui convidado aqui agora, tô caindo de paraquedas aqui, cara. Ah, que massa, que massa. Tu estuda filosofia também? Não, eu fiz um ano só e depois eu parei, cara. Ah, tu estudou aonde? Eu fiz na UEMP, em Jacarezinho. O EMP? É, Jacarezinho? norte do... É do norte do Paraná. Ah, que massa, velho, que massa. Você é Pô, da onde? ó, eu sou de Recife, né? Eu sou de Ah, já fui Pernambuco. aí já, cara. Legal. Mas eu tô agora em BH porque eu tô fazendo mestrado aqui na UFMG. Olha que da hora, cara. Aham. Mas que massa, seja bem-vindo, então, Olívio Ramos, né? Eu espero que a gente possa contribuir aí para a tua formação, certo? A Ok. Giovana também, se quiser se apresentar, pode ficar à vontade de ligar aí o microfone da Giovana. Enfim, só para continuar aqui, né, o ponto onde a gente estava,
é que a vontade humana, ela não é só essa faculdade de desejar. É como se ela tivesse o poder de nos colocar a agir. É incrível isso, né? Porque, tipo, eu ajo porque eu tenho vontade de fazer alguma coisa. Por exemplo, eu tenho vontade de, né, estudar Kant, então reunir vocês aqui. Eu tenho vontade, sei lá, de tomar um pouco d'água aqui, ó, tá aqui na minha garrafa, vou tomar água. Então, tipo, eu ajo porque eu tenho vontade. O problema é que, tipo, muitas vezes, essa vontade ela é confundida com desejo, com paixões, certo? E aí, quando a gente faz essa confusão, quando a gente diz que a vontade ela está ali próxima do desejo, a gente esquece que também ela pode vir a ser determinada pela nossa parte racional. É isso que o Kant quer chamar a atenção. Por quê? Porque eu, para agir racionalmente, ou melhor, para agir moralmente, eu preciso da minha racionalidade. É a razão, em outras palavras, que vai produzir as regras, certo? Que vão ter o status de moralidade. Em outras palavras, a máxima da minha ação, que seria o princípio subjetivo, certo? Que me rege, ela vai ser formulada pela racionalidade. E ela só vai ter valor moral na medida que ela vai estar de acordo com uma coisa que Kant chama de imperativo categórico, certo? Então, esse princípio subjetivo tem que dar de acordo com o princípio objetivo da ação, que são os imperativos categóricos. Esses imperativos, eles são para nós fundamentalmente uma representação da lei moral, porque a gente não consegue ter um acesso direto, imediato a essa lei, mas a gente tem um acesso indireto, intermediado, certo? A essa lei, através do quê? Através da nossa imaginação, através do que o Kant vai chamar de esquema, né? Esquematismo, na crítica da razão pura, e aqui ele vai ter um outro termo muito próximo que a gente estudou, né, no capítulo passado. Então, notem que aqui o Kant ele vai lidar com o problema da psicologia moral. Por quê? Porque agora eu já sei o que é certo fazer. A minha razão já me permitiu conhecer o que é correto fazer do ponto de vista moral, não é do ponto de vista da ação moral. O problema é responder por que eu quero agir moralmente. Note que isso é um problema da modernidade, da filosofia da moral da moderna. Porque se a gente for para os antigos, se a gente pegar ali Sócrates, né, até mesmo o próprio Aristóteles, eles vão concordar com a tese de que se eu souber o que é um bom moral, eu nunca vou querer escolher outra coisa que não seja isso. Se eu tiver acesso à ideia da bondade do ponto de vista moral, né, eu nunca vou querer outra coisa senão em agir em acordo com essa bondade, porque isso seria o ápice da excelência que o ser humano pode alcançar. Isso seria o ápice da virtude, por assim dizer. Então, os antigos eles olhavam para essa questão da motivação moral e não, ou melhor, para essa questão, né, da epistemologia moral e não encontravam a questão da psicologia moral, que é a questão da motivação. Mas os modernos tiveram, né, pensadores como David Hume, que no Tratado da Natureza Humana, ali no final do livro 2, início do livro 3 do tratado, já traz essa questão da motivação. Certo? O Kant também ele tem ciência disso. Por quê? Porque o Hume é o cara que desperta o Kant do sono dogmático ao levantar questões que são fundamentais, questões que são, por assim dizer, extremamente relevantes. Né? Em qual sentido? Ora, só o que pode influenciar a nossa vontade no sentido da ação é uma paixão, é um afeto, é uma emoção, um sentimento, certo? E só o que pode, para o Hume, tá? Só o que pode se opor a esse afeto, a esse sentimento, a essa emoção, em direção da vontade, é um outro afeto, um outro sentimento que seja mais forte. Então, o Hume é o cara que vai dizer, olha, vamos lá, tu é o cara que está aqui
tentando emagrecer, e tu olha para um bolo de chocolate e deseja aquele bolo de chocolate, velho. Mas tu tem o desejo de emagrecer, tu tem o desejo de cultivar a boa forma, por assim dizer, a boa forma física. E agora tu tem dois desejos se conflitando para saber qual deles, né, vai determinar a tua vontade de tu agir. Qual vai ser o desejo mais forte? Então, note que para o Hume não é uma operação da razão, mas é um conflito entre desejos que acaba o quê? Influenciando ou determinando a nossa vontade e a nossa ação. Em outras palavras, os motivos que me levaram a agir sempre são minhas emoções e os meus desejos. É como se, no fundo, a gente fosse escravos, né, das nossas paixões. Não é uma questão de razão para o Hume, é uma questão de emoção. Aí a gente pode ver qual tipo de emoção está ali envolvida. Mas o que sempre vai provocar, o que sempre vai, né, determinar a nossa vontade vai ser um sentimento. E daí a gente falar, né, eu sinto vontade de agir ou eu penso, né, que é uma propriedade da razão, vontade de agir. Eu sinto, né? Eu sinto vontade de fazer algo, não é que eu penso vontade de fazer algo. Entendeu? Então notem que o Kant ele meio que concebe, beleza, Hume. Só o que pode determinar a vontade é um sentimento. Só o que pode influenciar a vontade, né, no sentido da ação, é um sentimento. O problema é como, então, a razão pode vir gerar um sentimento ou pode vir a determinar a vontade se só sentimentos podem influenciar a vontade, podem determinar a vontade. Esse, por excelência, é o problema da motivação moral aqui. Entendeu? Quais são os motivos que me fazem querer agir moralmente? Quais são os motivos que me fazem, né, que me levam a querer fazer o correto do ponto de vista moral? Esse é o ponto, certo? E obviamente, o Kant vai ter uma coisa gigante aqui, né? Um desafio gigante para poder demonstrar a gente que a razão pode, de forma imediata, isto quer dizer sem intermediários, direto, né, determinar isso que a gente chama de vontade. Guilherme, Giovana, Olívio, né? Olívio, vocês querem falar alguma coisa? Querem fazer alguma questão? Alguma colocação? Não, eu acho bastante interessante colocar uma questão, né? Porque teve que você se remeteu aos antigos, né? E eu vejo que o problema, talvez, da psicologia moral, ou até mesmo da motivação para agir, né, não era propriamente, né, um problema dos antigos, né? Porque se você for pegar, por exemplo, Aristóteles, Aquino, né, tem a questão que não é uma moralidade ou uma forma, né, de conduta muito geral, muito ampla, como que os pensamentos, principalmente desenvolvidos por Don Scott, depois o Guilherme de Ockham, depois o Hobbes, né, vai estabelecer, né, que eles vão falar assim, bom, a vontade ela precisa ser regida, né, a partir da ordem da natureza, né? Então eles têm uma visão mais específica, mais recortada, vamos dizer assim, talvez nem seja a palavra adequada, mas de não ser talvez tão moralista, mas sempre buscar uma virtude entre o agir, né, e não necessariamente a ação é ruim, mas até que ponto, né, essa ação é virtuosa, até que ponto eu estou achando uma certa medida, né? E aí depois, né, principalmente com os, se eu não me engano, os voluntaristas, né? Começa com Don Scott, Guilherme de Ockham, depois o Hobbes, né? Que essa concepção, né, vai se mudando, né? Então, eu acredito que esse problema, né, da psicologia moral não é tanto um problema para os antigos, porque a forma como que eles lidam com os apetites talvez sejam até muito mais saudável do que a forma como que nós, né, os modernos, pensavam isto, né?
Não sei, né? Pelo menos é a concepção que eu tenho. Tu lembra do debate que a gente teve acho que foi no encontro passado, né? Porque, no fundo, você vai ser obrigado muitas vezes para agir moral, principalmente dentro da filosofia moral do Kant, você vai ser obrigado a suprimir os seus afetos. Né? Você vai ser obrigado a meio que negar uma parte sua, que é a sua parte afetiva, a sua parte emocional. E isso, obviamente, vai trazer uma série de implicações que vai levar o sujeito a ser um sujeito que está em permanente conflito consigo mesmo. Porque só uma parte de si que consegue agir moralmente. A outra parte ela tem que ser desconsiderada ou suprimida para que eu possa exercer, por assim dizer, escolhas, né, e ações morais por excelência. Então, isso é um grande problema. Né? É um problema que a gente vai né, que vai ser criticado pelo Lacan, que vai ser criticado por uma série de pensadores, né, contemporâneos, que mostram que essa moral kantiana é uma moral que está, né, ali fazendo com que o sujeito, muitas vezes, né, entre em colapso. Entendeu? Sobre essa questão do Don Scott, eu queria até uma pesquisada sobre isso, certo? Porque onde ela começa, como é que ela é formulada, basicamente, né? Reconstruída ela, por conta que parece que tem uma tradição, certo? No qual a gente não é muito familiarizado, eu não sou, pelo menos, que já trata essa questão da que a gente chama de psicologia moral, né? Que a gente obviamente, dentro da ética, a gente está tratando isso aqui a partir de uma perspectiva de metaética. O que significa metaética, minha gente? A gente está fazendo uma reflexão sobre a reflexão da moralidade, né? Sobre a teoria que reflete o que é a moralidade em si. Então, é por isso que é metaética, entendeu? Porque tipo, é fazer uma linguagem, metalinguagem. O que é metalinguagem? É fazer, né, uma teoria da linguagem sobre a teoria da linguagem, ou fazer metafilosofia, né, fazer teoria, né, da filosofia sobre o que é o fato de filosofar, entendeu? Então, aqui a gente tá pensando isso. A gente está pensando essa questão da motivação moral, da psicologia e como, né, esse sujeito tem que lidar com essa questão de motivação. Né? O Kant ele é um cara sagaz, sem sombra de dúvidas, certo? Mas, ao mesmo tempo, ele tem plena consciência que ele está lidando com problemas que são difíceis de ser solucionados, tá? São problemas que eu falo, tipo, toda vez que eu estou lendo filósofos e filósofas, eu penso que eu estou lidando com as pessoas mais inteligentes que já passaram na face da Terra, né? E são as pessoas mais inteligentes que já passaram na face da Terra, elas não são ingênuas de dar qualquer resposta para questões que são extremamente complexas e profundas. Essas respostas elas estão sempre implicadas, né, numa série de outras questões e numa série de outras respostas, certo? Que vão trazer como consequência, né, mais problemas, geralmente. O que o Kant está fazendo aqui é exatamente isso, ok? Ele dá uma resposta lá na fundamentação da metafísica dos costumes. Quer dizer que existe um sentimento produzido, autogerado pela racionalidade, que é o sentimento de respeito. E é por respeito à lei moral que eu não quero fazer determinada coisa. Então, note, ou que eu quero fazer determinada coisa. Né? Então, note que o Kant ele vai usar um artifício. Né? Ele vai dizer que existe um sentimento artificial que é gerado pela razão e que vai determinar a vontade. E através desse sentimento que é gerado pela racionalidade, que vai determinar a vontade, que eu consigo, por assim dizer, agir moralmente. Mas note que ele não abre, em nenhuma instância, mão de dizer que o que determina a vontade é um sentimento. Mesmo que seja um sentimento artificial. Né? É como se fosse... Como é que eu posso dizer? Como se fosse ponto pacífico dentro da tradição filosófica, dizer o que pode determinar a vontade, o que pode influenciar a vontade, é um sentimento.
Parece bem complicado isso aqui, rapaz. Bem, gente, estão satisfeitos? Querem falar alguma coisa? Querem fazer alguma observação? Fazer questões? Isso foi só a introdução, tá? Só a introdução. Ô, Erickson, eu tô mandando um livro lá, já que você falou que tinha interesse, mas eu não recordo se é o livro, esse livro que eu tenho, minha memória tá ruim. Esse debate que se chama A Invenção da Autonomia, né? Que aí eu acho que, se eu não me engano, é nesse livro que traz justamente esse problema. Alguns, né, dá para a gente mapear alguns problemas, né? Alguns tipos de concepções de moralidades e como que determinada, eu acho que nesse livro ele traz a questão do Don Scott, né, mas de forma anexada em outros pensadores. É um livro de história da filosofia, sobre a autonomia e tal, mas ele dá para você ter essa dimensão porque tem uma concepção, né, muito, se é possível dizer assim, quase antropológica de cada pensador, né, de o que é o homem para cada pensador, e como que a moralidade se relaciona com essa concepção de ser humano, né? E como que talvez, né, que essa concepção, né, quase antropológica do ser humano, e como que eles interpretam o homem, geram esses conflitos, né? Então, eu acredito que na modernidade a nossa concepção de ser humano, né, moderno, ela é bastante problemática. Sim, sim, sim. É por aí, é concepção de ser humano, e a gente também pode utilizar o termo sujeito, porque dentro do escopo da modernidade existe aquela coisa, né? Sujeito e objeto, entendeu? Porque está sempre pensando que tem um sujeito que vai conhecer determinado objeto que está fora da sua mente. Até que chega um momento que esse sujeito volta-se para si mesmo, né? Para poder se conhecer. Esse é o giro copernicano, né? Que o Kant faz na crítica da razão pura. Dizer que, olha, a gente está olhando, a gente está tentando conhecer a coisa errada. Para a gente conhecer um objeto, a gente precisa antes entender quem é o sujeito que está conhecendo esse objeto. Entendeu? E o mesmo modo se dá em relação à questão da moralidade aqui. Porque para a gente entender, né, o que são, por assim dizer, objetos morais, o que são leis morais, regras, né, a gente tem que entender qual é a constituição ontológica desse sujeito moral. Como é que ele se configura, como é que se dá, quais são os seus atributos, quais são suas propriedades, por assim dizer. Né? Então, Kant é um desses caras que está operando ali dentro desse giro. O giro é dele, né, na crítica da razão pura, né, e perguntando o seguinte, ora, quais são as características desse sujeito, desse ser humano, como colocou o Guilherme, né? Quais são as características? E notem que esse sujeito vai ser alterado, esse sujeito ele vai ser modificado de uma teoria filosófica para outra, isto é, em Kant esse sujeito é de uma forma, em Hegel esse sujeito já vai ser de outra forma, entendeu? Quando você vai perguntar o que é o sujeito ali para Schopenhauer, né, até para outros filósofos como David Hume, ele vai assumir outra forma porque ele vai, por assim dizer, ser focado a partir de outros aspectos, né, de outras propriedades. Perfeito. Ah, esse livro tu jogou aonde ele, Guilherme? Eu joguei no grupo. Tá Só que aqui, tá aqui. eu joguei a versão em espanhol porque pesquisador é pobre, né? Ainda mais sem bolsa, né, Erickson? E aí eu só achei só a versão em espanhol na internet. Mas tem em português, tá? Eu acho que custa na faixa de 80 a R$ 120. É da editora. Ah, esqueci. Acho que é. Ah, não lembro o nome da editora, mas é aquela editora que só vende livro caro, mas os livros dela são bons. É. A invenção da autonomia. Não é esse nome? A invenção da Isso autonomia. mesmo. A gênese conceitual da invenção kantiana da autonomia. Não, 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 não. Esse daqui é um livro. Peraí, que aqui. A invenção da autonomia. Uma história da filosofia moral moderna.
Tá aqui. Tem no acervo da Unicamp. Eu não sei se está acessível para... Tem, ó. Mas eu acho que é porque eu precisava com páginas, né, para citação. Aí Mas eu não. eu acho que não está disponível para fazer download. É só um material que você pode ter acesso se for a biblioteca, né? Poxa. Mas tá aqui, a invenção da autonomia, né? Parece ser, é um livro de 667 páginas, cara. 667 páginas é muita página. Deve ser algo bom de ler, hein? Assim, porque eu não vi o livro inteiro, eu vi partes, né? Porque eu queria entender uma parte específica, mas assim, aí eu vi alguns capítulos, né? Mas é um livro muito bom. Assim, eu particularmente gostei. Não, parece ser, parece ser. Bem, fica aqui a dica, tá, gente? A invenção da autonomia, boa recomendação aqui do Guilherme, certo? Uma história da filosofia moral moderna. E é bem interessante porque o título já fala, né? A invenção da autonomia. O que é autonomia? É exatamente o que Kant está trabalhando aqui, né? Uma ação moral, por excelência, é uma ação autônoma, né? Então, isso daqui pode ser provavelmente um livro que contribua muito aqui com a sua, né, compreensão do que o Kant quer dizer aqui, entendeu? E tudo que está, obviamente, girando em torno disso, todo o debate, todos os argumentos, todas as teorias que estão aqui, né, girando em torno dessas questões, tá bem? No mais, gente, vocês querem colocar mais alguma coisa, fazer mais alguma questão? Giovana e Olívio, fiquem à vontade, tá? Né, A podem Giovana, falar. ela fala no grupo, né? Mas aqui ela não fala. Ela tá comentando lá no grupo, reage no grupo, mas ela. Não sei se talvez seja algum problema técnico dela. Pode ser. O Olívio, ele falou aqui, perguntou o nome do livro, acho que a gente já respondeu. Mas pode ligar o microfone e pode falar lá. Pode falar aqui. A Giovana está aqui. Tá bem, Giovana? Então, assim, eu acho que a gente pode dar início à leitura, né? Lembrando que a gente terminou aqui nesse parágrafo. Acho que a gente foi, né, não iniciou ele aqui. Mas vamos dar uma, né? Então, aqui começar, ok? O essencial de toda determinação da vontade pela lei moral consiste em ela ser, enquanto vontade livre, determinada meramente pela lei. Por conseguinte, não apenas sem a cooperação dos impulsos sensíveis, mas mesmo com a rejeição de todos eles e em prejuízo de todas as inclinações. Na medida em que elas poderiam ser contrárias àquela lei, nesse sentido, o efeito da lei moral como móvel é, portanto, apenas negativo e, enquanto tal, esse móvel pode ser conhecido a priori, pois toda inclinação e todo impulso sensível se funda no sentimento e o efeito negativo no sentimento, pelo prejuízo que ocorre às inclinações. É ele próprio sentimento. Por conseguinte, nós podemos discernir a priori que a lei moral, enquanto fundamento de determinação da vontade, tem de provocar, ao prejudicar todas as nossas inclinações, um sentimento que pode ser chamado de dor. E aqui temos, então, o primeiro caso, e talvez o único, e que nós podemos determinar a partir de conceitos a priori a relação de um conhecimento, sendo aqui um conhecimento de uma razão prática pura, com o sentimento de prazer e desprazer. Todas as inclinações conjuntamente, que podem muito bem ser também reunidas em um sistema aceitável e cuja satisfação chama-se, nesse caso, felicidade própria, constitui o egocentrismo. Ele coloca solipsismos aqui, né? Este é ou o egocentrismo do amor de si mesmo, que consiste na benevolência consigo mesmo, sobreposta a toda
Filautia. Não sei como se pronuncia isso, estou pronunciando assim. Ou o egocentrismo do comprazimento consigo mesmo, arrogância, né? Como se fosse arrogância, no caso. Aquele que se chama especificamente amor próprio, esse último se chama arrogância. A razão prática pura só prejudica o amor próprio, o qual ele é naturalmente ativo em nós mesmos, antes da lei moral, na medida em que ela o restringe apenas à condição de concordância com essa lei. Caso em que ele é chamado de amor racional de si mesmo, mas ela abate totalmente a arrogância na medida em que todas as pretensões da autoestima que precedem um acordo com a lei moral são nulas e sem qualquer autorização. Precisamente porque a certeza de uma intenção em acordo com essa lei é a condição primeira de todo o valor da pessoa, como em breve tornaremos mais claro. E toda presunção, antes dessa certeza, é falsa e contrária à lei. Ora, a propensão à autoestima e a se basear meramente em sensibilidade pertence juntamente com as inclinações, àquilo que a lei moral prejudica. Portanto, a lei moral abate a arrogância. Mas, visto que essa lei é ainda algo em si mesmo positivo, a saber, a forma de uma causalidade intelectual, isto é, da liberdade, ela é, ao mesmo tempo, um objeto de respeito, na medida em que opõe-se àquilo que é subjetivamente contrário, a saber, as inclinações em nós, ela enfraquece a arrogância, e na medida em que a abate, isto é, a humilha, ela é um objeto de maior respeito e, portanto, também é fundamento de um sentimento positivo, que não é de origem empírica e é conhecido a priori. Portanto, o respeito pela lei moral é um sentimento que é gerado por um fundamento intelectual, e esse sentimento é o único que nós podemos conhecer inteiramente a priori e cuja necessidade nós podemos discernir. Kant em seus parágrafos gigantes, muito gigantes, tem muita coisa que a gente vai ter que ir por partes. A gente não pode ler esse parágrafo, né, de uma batida só. Cara, assim, eu fico olhando e, tipo, o Kant parece ter a necessidade de falar tudo de uma vez só, né? Eu não sei se isso faz parte do estilo barroco rococó que ele, né, implementa aqui, mas parece que ele tem essa necessidade. Vamos lá. Bem, a primeira coisa está logo aqui no início do parágrafo, que ele começa na outra página, né? O essencial de toda determinação da vontade pela lei moral consiste em ela ser, enquanto vontade livre, determinada meramente pela lei. Por conseguinte, não apenas sem a cooperação dos impulsos sensíveis, mas mesmo com rejeição de todos eles e em prejuízo de todas as inclinações, na medida em que elas poderiam ser contrárias à lei. Ou seja, foi contrária à lei, ele já está rejeitando, né? O essencial, então, da determinação da vontade pela lei moral consiste em ela ser, enquanto vontade livre determinada meramente pela lei. É uma lei que se autodetermina, minha gente. Entendeu? E isso daqui já quer dizer muita coisa. Ah, eu adoro isso. Eu nunca vou pagar esse leitor de pub, né? Porque é o programa aqui. Aí ele vai ficar fazendo isso. Então aqui a gente já tem o primeiro ponto, né? Agora, essa parte aqui, essa linha, né, aqui, é o que vai me chamar bastante atenção e talvez a gente tenha que dar um debate grande sobre o que ele está colocando aqui, né? Nesse sentido, o efeito da lei moral como um móvel é, portanto, apenas negativo, e enquanto tal, esse móvel pode ser conhecido a priori.
Pois toda inclinação e todo impulso sensível se funda no sentimento, e o efeito negativo no sentimento, pelo prejuízo que ocorre às inclinações. É ele próprio sentimento, né? Por conseguinte, nós podemos discernir a priori que a lei moral, enquanto fundamento de determinação da vontade, tem de provocar ou prejudicar todas as nossas inclinações, um sentimento que pode ser chamado de dor. A lei moral, diante das nossas inclinações, vai nos dar um sentimento de dor. Por quê? Porque parece ser doloroso, muitas vezes, agir moralmente. É custoso, é penoso, né, a gente agir moralmente. Né? E é isso que o Kant está querendo destacar aqui. Muitas vezes você agir moralmente vai implicar você fazer coisas contrárias ao que você deseja. Né? Então é isso que ele está colocando aqui. Né? Aí, cadê? Onde é que eu estava? Né? E aqui temos, né, então, o primeiro caso, e talvez o único, em que nós podemos determinar, a partir de conceitos a priori, a relação de um conhecimento, vou pular aqui, ou esse parágrafo, de um conhecimento com o sentimento de prazer e desprazer. Todas as inclinações conjuntamente constituem o egocentrismo, solipsismo, né? Todas as, né, inclinações conjuntamente constituem o egocentrismo. É como se... eu não entendo porque ele coloca o termo solipsismo. Ele tem ideia de que solipsismo é uma acusação pesada que se faz ao Descartes, que tem toda aquela conotação filosófica, daquele peso semântico pesado aqui, né? Que é você basicamente ficar preso dentro da própria mente, né? Você não conseguir, por assim dizer, né, ter acesso ao mundo externo à sua mente. Então você é um solipsista. Mas o que é que ele está querendo dizer aqui com o solipsismo moral? Eu sei que muitas vezes o Kant foi também acusado disso, tá? Porque o que acontece? Quem determina o que é correto ou errado do ponto de vista moral a se fazer é o sujeito. Só que esse sujeito ele não está em diálogo com os outros sujeitos. Ele decide meio que solitariamente acerca dessa questão. Então, ele solitariamente ele vai decidir, né, o que é certo e errado de fazer, segundo as operações da sua própria racionalidade. É como se ele fosse para a praça pública dialogar sobre o que é moralmente concebível fazer. Não é Habermas, né, em outras palavras. Não é Habermas que vai levar a gente para uma teoria do agir comunicativo. O Kant está operando aqui em um outro sentido, né, completamente distinto desse daí. E aí aqui eu tenho que parar para pensar, né, para a gente parar para pensar o que ele está colocando com esse solipsismo. Ele continua aqui na próxima linha. Né? Este é o egocentrismo do amor de si mesmo, que consiste na benevolência consigo mesmo, sobreposta a tudo. Ou o egocentrismo do complacimento consigo mesmo, arrogância. Né? Aquele que se chama especificamente amor próprio, esse último se chama arrogância. A questão do amor próprio, mais uma vez aqui. É aquela coisa, né? Agir moralmente, gente, é doloroso, é penoso, porque muitas vezes vai ser contrário àquilo que você deseja. Eu falei isso. E aqui tem um outro ponto. Porque você não age moralmente por amor próprio. Você não age moralmente porque é o melhor para você. Muitas vezes, agir moralmente pode trazer consequências que não podem ser tão boas, e eu tenho consciência disso, né, para o sujeito que está agindo moralmente.
Então, ele está colocando o que aqui? Ele está colocando que até o amor próprio pode ser uma condição que acabe interditando, que acabe impedindo esse sujeito de agir bem corretamente, ou melhor, de agir corretamente a partir do ponto de vista moral. Tu lê dessa forma, Guilherme? Como é que tu tá lendo aqui? Como é que vocês estão lendo, gente? Desculpa, eu não entendi a sua pergunta, que você estava falando, eu estava imerso aqui na reflexão, e aí... Não, relaxa, relaxa. Não, é porque, vê só, né, dado que, como as coisas estão colocadas aqui, ele está introduzindo um amor próprio aqui. Ele introduz esse amor próprio como uma espécie de solipsismo, né, egocentrismo, e depois ele vai colocar sobre a questão da arrogância ali, né? Eu não sei o que é essa filáutia. Deixa eu ver essa filáutia aqui, né? Filáutia é um termo do grego, certo? Que significa amor próprio, autocuidado e o respeito saudável por si mesmo. Será que é isso que ele está propondo aqui, está colocando? Será que é esse respeito por si mesmo, né? Vamos lá, vamos continuar. A razão prática pura só prejudica o amor próprio, o qual é naturalmente ativo em nós mesmos antes da lei moral, na medida em que ela o restringe apenas à condição da concordância com essa lei, em que ele é chamado de amor racional de si mesmo. Amor racional de si mesmo. Meu Deus. Kant, me ajude, Kant. Né? Mas ele abate totalmente a arrogância na medida em que todas as pretensões da autoestima que precedem o acordo com a lei moral são nulas e sem qualquer autorização, precisamente porque a certeza de uma intenção em acordo com essa lei é a condição primeira de todo o valor da pessoa. Como em breve. Não, beleza. Giovana. A Giovana aqui no chat. O amor racional. É essa coisa aqui. Amor racional de si mesmo. Que romântico. De fato, velho. De fato. Tipo, nossa. Você para assim, tipo, quando você lê essas coisas, você para e olha pro canto e diz, me ajuda, velho. Faz isso não. Não diz isso não, pelo amor de Deus. Mas ele disse, né? Amor tá aqui, ó, amor racional de si mesmo. Né? E aqui tá, né? Vamos lá. Né? E toda a presunção, tá aqui, ó. Antes dessa certeza, é falsa e contrária à lei. Ora, a propensão à autoestima, ao se basear meramente na sensibilidade, pertence juntamente com as inclinações, aquilo que a lei moral prejudica. Portanto, a lei moral abate a arrogância. Mas, visto que essa lei é ainda algo em si mesmo positivo, a saber, a forma de uma casualidade intelectual, isto é, da liberdade, ela é, ao mesmo tempo, um objeto do respeito, na medida em que, opondo-se àquilo que é subjetivamente contrário, a saber, as inclinações em nós, ela enfraquece a arrogância, e na medida em que abate, desculpa, isto é, a humilha, ela é um objeto de maior respeito e, portanto, também é um fundamento de um sentimento positivo que não é de origem empírica e é conhecido a priori. Portanto, o respeito pela lei moral é um sentimento que é gerado por um fundamento intelectual
E esse sentimento é o único que nós podemos conhecer inteiramente a priori e cuja necessidade nós podemos discernir. Olha ele introduzindo a noção de respeito, velho. Olha o raciocínio que ele faz para introduzir isso. Pode falar. Pode falar, Guilherme. Pode ficar à vontade. Não, eu tô ouvindo. Eu não falei nada, não. Ok. E eu tô agora aqui meio que... Porque do final aqui, dessa partezinha aqui, né, ó, até aqui, ele está traçando um raciocínio que vai desembocar nessa noção de respeito. Né? Não é isso? Veja isso, não é isso, gente. Querem que eu leia de novo? Vocês querem ler solitariamente? Parece que aqui, né, ele faz uma separação, né, de duas autoconcepção, né, que a gente faz de nós mesmos, né? Pelo menos a forma como que eu interpreto. O primeiro, né, a partir dos nossos sentimentos, das nossas inclinações, né, que talvez que seria essa forma de, né, solipsismo e arrogância que ele atribui a esse sujeito. E o segundo é essa autoconcepção a partir das leis racionais, né, a partir de qual que a gente, né, age de acordo com essas leis, e a gente funda uma autoconcepção, uma autoestima, um amor próprio, né, o amor racional, né, a partir dessas leis, né, e eu acredito que esse respeito, né, talvez não seja só um respeito em relação às leis, né, mas sim o respeito de uma autoconcepção de si mesmo que você cria a partir dessas leis. Pelo menos foi isso que passou na minha cabeça. Não sei o que você pensa, Erickson. Não, eu tô tentando aqui entender, porque ele meio que vai dizer aqui algumas coisas que a conclusão é essa. Portanto, né, o respeito pela lei moral é um sentimento que é gerado por um fundamento intelectual. E esse sentimento é o único que nós podemos conhecer inteiramente a priori e cuja necessidade nós podemos discernir. Essa é a conclusão do raciocínio dele. Entendeu? Como ele vai desenvolvendo até chegar aí, é um negócio que eu estou ainda tentando entender. Por quê? Né? Porque primeiro ele começa a falar aqui, antes de falar da arrogância, do amor de si e tudo mais, né? Que pode ser egocêntrico, que pode ser, né, arrogante. Ele fala que, né, nessa parte aqui de cima, como é que ele diz aqui? Por conseguinte, nós podemos discernir a priori que a lei moral, enquanto fundamento da determinação da vontade, tem de provocar, né, tem que provocar ou prejudicar todas as nossas inclinações, o sentimento que pode ser chamado de dor. Entendeu? Aí ele vai por aí, beleza. Eu concebo isso. Eu concebo que muitas vezes, né, é penoso você agir moralmente. É algo que assim que tipo é difícil mesmo. Você vai, né, contra tudo aquilo que você está desejando, está sentindo naquele momento, né? Mas você acaba fazendo porque é a coisa correta a ser feita. Ok, isso é penoso, é dolorido, é doloroso, né? Não é dolorido, é doloroso. Mas aí como é que a gente chega a essa noção de respeito aqui, né? Olha, todas as inclinações conjuntamente constituem o egocentrismo. Todas as inclinações vão levar a um egocentrismo. Beleza, né? Este é o egocentrismo do amor de si mesmo, que consiste na benevolência consigo mesmo, sobreposta a tudo. Ou o egocentrismo do comprazimento consigo mesmo, arrogância. Aquele que se chama especificamente amor próprio, esse último se chama arrogância. A razão prática pura só prejudica o amor próprio, o qual é naturalmente ativo, né? A razão prática pura só prejudica o amor próprio, o qual é naturalmente ativo em nós mesmos antes da lei.
né, a lei moral, na medida em que ela o restringe apenas à condição de concordância com essa lei, caso em que ela é chamada de amor racional de si mesmo. Mas ele abate totalmente a arrogância na medida em que todas as pretensões da autoestima que precedem o acordo com a lei moral são nulas e sem qualquer autorização. Precisamente porque a certeza de uma intenção em acordo com essa lei é a condição primeira de todo o valor da pessoa. Como é que é? Agora, na medida em que todas as pretensões de autoestima que pertencem ao acordo, o acordo com a lei moral são nulas e sem qualquer autorização, precisamente porque a certeza de uma intenção em acordo com essa lei é a condição primeira de todo o valor da pessoa, como em breve tornaremos mais claro. E todas as presunção antes dessa certeza é falsa e contrária à lei. Ora, a propensão à autoestima, ao se basear meramente na sensibilidade, pertence juntamente com as inclinações àquilo que a lei moral prejudica. Ou seja, se eu baseio a questão do meu amor próprio apenas na sensibilidade, esse amor próprio vai ser prejudicado pela lei moral. Ou seja, vai ser penoso, vai ser ali, né, humilhado pela lei moral, aquilo que ele está colocando. Portanto, a lei moral abate a arrogância. Mas visto que essa lei é ainda algo em si mesmo positivo, a saber, a forma de uma casualidade intelectual, isto é, da liberdade, ela é ao mesmo tempo um objeto do respeito, na medida em que, opondo-se àquilo que é subjetivamente contrário, a saber, as inclinações em nós, ela enfraquece a arrogância e, na medida em que a abate, isto é, a humilha, ela é um objeto de maior respeito e, portanto, também é um fundamento de um sentimento positivo, que não é de origem empírica, né, e é conhecido a priori. Esse é o sentimento do respeito. Ou seja, eu estou entendendo agora, eu acho que eu estou conseguindo compreender a linha de raciocínio dele. Vamos ver se eu consigo explicar de uma forma clara e distinta, como diria Descartes, né? O ponto todo é o seguinte, minha gente, é que a gente, né, tem um sentimento natural em nós, né, de amor próprio. É por isso que a gente, por exemplo, instintivamente, a gente tende a conservar a nossa própria vida, a gente tende a ser egoísta, a gente muitas vezes até vai desembocar num certo tipo de arrogância diante de tudo que está ao nosso redor. Mas isso, para o Kant, seria, né, basear em pretensões, né, meramente sensíveis, meramente empíricas, né, juntamente, que vai estar juntamente com as nossas inclinações. O ponto é que quando eu transcendo isso, certo? E coloco ali do lado da lei, essa lei moral, eu vou ponderando esse sentimento, eu vou ponderando esse instinto, certo? Vou ali, essa lei ele vai diminuir, como ele coloca aqui, vai humilhar essa autoestima, essa arrogância, para que ela tenha um peso correto. Kant não está dizendo que a gente não tem que ter amor próprio. Ele só está dizendo que a gente não pode fazer do amor próprio o centro das nossas ações, de tal forma que eu acabe negligenciando o meu agir moral. Dá para entender isso? Então, por isso, né, que quando eu vou lá ponderar de uma forma racional acerca desse, né, amor próprio, eu acabo, né, entendendo que ele está sendo demasiado. Eu acabo que ele está sendo demais, ele está sendo, né, como se diz aqui, egocêntrico, ele está sendo arrogante. E eu preciso diminuí-lo. Eu preciso, por assim dizer, tornar do tamanho que ele não conflite com a lei moral. E aí é quando a gente entende,
que a gente tem uma forma, né, positiva dessa lei, que é de respeito para o Kant aqui. Né? Essa forma positiva não só vai apenas dizer não a esses sentimentos, mas ele também vai ser um sentimento que diz sim, né? Porque ele diz sim ao respeito à lei, a respeitar o que é a lei. Obviamente que ele não está aqui, isso aqui está mais para frente, eu espero, né? Mas aí é que está, né? Mas visto que essa lei é ainda algo em si mesmo positivo, a saber, a forma de uma casualidade intelectual, isto é, de liberdade, ela é ao mesmo tempo um objeto do respeito, na medida em que, opondo-se àquilo que é subjetivamente contrário, a saber, as inclinações em nós, ela enfraquece a arrogância e, na medida em que a abate, isto é, a humilha, ela é um objeto de maior respeito. Olha aí. E, portanto, é um fundamento de um sentimento positivo que não é de origem empírica e é conhecido a priori. Portanto, o respeito pela lei moral é um sentimento que é gerado por um fundamento intelectual. E esse sentimento é o único que nós podemos conhecer inteiramente a priori e cuja necessidade nós podemos discernir. E aí, gente, tá redondo isso? Tá ou não tá? Vejam aí, pelo amor de Deus, Giovana, Guilherme, o... Como é o nome dele? Olívio, ele saiu, caiu aí. Para mim tá tranquilo. Louco, né? Porque ele tá introduzindo essa noção de respeito. E saber que você chega nela, né, por conta que a lei ela vai constranger, ela vai ser penosa diante das nossas inclinações. Interessante. Mas vamos ver como ele continua, porque o ponto todo do filósofo é ele demonstrar coisas. Ok, ele tem a tese, eu entendi já a tese dele. Eu tenho um sentimento de respeito aqui, né? E esse sentimento de respeito é que vai ser responsável por determinar minha vontade de me colocar a agir conforme essa lei moral, ou pela lei moral, como está lá. Mas o ponto todo aqui é que esse sentimento de respeito, né, ele está vindo de onde? Como é que eu chego nele? Para o Kant ele está aqui, não é empírico, a origem dele não é empírica. Ele é conhecido a priori, né? O respeito pela lei moral é um sentimento que é gerado por um fundamento intelectual e um sentimento, né? E esse sentimento é o único que nós podemos conhecer inteiramente a priori e cuja necessidade nós podemos discernir. Esse talvez seja o ponto todo aqui da coisa. Então, mas o Erickson, mas esse respeito, assim, pelo que tá exposto, né, ele me parece ser justamente a esse respeito, né, que contrapõe-se ao respeito, né, das inclinações, o amor próprio das inclinações, é um amor basicamente em relação a como que você se visualiza, como que você se vê, né, a partir de uma determinadas leis racionais, né? Como que essas leis, basicamente é como se ele tivesse, né, na minha concepção, gerando uma justificativa para que você abandonasse as suas inclinações, né, as suas paixões, em nome de um amor racional, né, em nome de uma autoconcepção de si mesmo mais racional. Sim. Mas aí não estaria naquela de suprimir a coisa, né? De suprimir o sentimento, né? Não entraria nessa. Como assim? Eu não entendi. De suprimir o sentimento. Porque o que o Kant faz é como se, tipo. É como se a lei ela conseguisse suprimir, né? Para poder fazer, colocar a gente agir moralmente. E aí eu estou aqui pensando, né? Porque talvez eu não consiga. Só um sentimento pode supor outro sentimento, né? Uhum. A não ser que ele gere mesmo esse tipo de dor, de constrangimento, né, ao ser algo penoso, né?
diante. E mais do que isso, né? Que se você não agir conforme a lei, você acaba se sentindo, sei lá, quando vai apelar para quê? Para culpa, por exemplo, né? Você se sente culpado porque você não agiu moralmente conforme que está ali na lei moral, né? Explícito posto lá. Porque se você não agir conforme a lei moral, né? Porque na verdade a sua ação não é uma ação, né? Você apenas está agindo conforme um impulso, né? Não tem um endosso reflexivo da ação. Então, eu acredito que também, né? Talvez possa vir a partir dessa leitura também, né? Que esse amor racional é esse endosso reflexivo pelo aquilo que se faz, né? Aquilo que se faz a partir das leis racionais, aquilo que como se age a partir dessas leis racionais, né? Mesmo que isso gere algum tipo de dor, né? Em relação às minhas paixões, meus desejos momentâneos, contingentes, né? E esse respeito, né? Justamente esse respeito diante, né? Essa lei fixa, né? Que me possibilita, né, ter um tipo de autoestima, uma autoconcepção, né, esse amor racional de mim mesmo, né, que não me leve a ações, né, contingentes que depois eu possa me arrepender. Pode ser penoso na hora, né, mas assim, quando ele fala do respeito, né, pela lei moral, né, pelo menos como que está escrito aqui, né? O respeito parece que também não só ser um respeito em relação à lei, mas o respeito do agente perante a si mesmo ao respeitar a lei moral, né? Ao desenvolver esse amor racional, né, para si. O amor racional de si mesmo ali, né? Que é a coisa do Kant, amor racional. Ok, Kant. Aquela coisa que todo mundo, não, tá bom, ok, Kant, tá bem. Não, pode ser, né? O problema é que, assim, às vezes, a minha visão pode ser muito contaminada, né? Porque, por exemplo, quando que eu vejo isso, né? Eu lembro muito do David Velleman, né? O autoconhecimento diretivo, eu sempre faço algumas confusões conceituais, né? E aí me recordou muito essa concepção do Velleman, né? Né? E então, assim, por isso que eu tô falando. Então, talvez possa ser uma leitura meio contaminada, né? Não correta. Sim, sim. Mas, assim, eu acho que tem um pouco de Kant aí. Não tá um negócio dissonante, entendeu? Pode ser uma leitura até, como você está dizendo, contaminada, enviesada, mas é uma forma de ler válida ainda, o Kant. Não é uma deturpação do que ele escreveu, do que ele disse. Entendeu? Uh, Bem, eu acho que a gente pode prosseguir. Ou quer colocar mais alguma coisa? Está satisfeito? Eu tô tranquilo. Então vamos lá, né? Agora ele vai começar. Né? No último capítulo, nós vimos que tudo que se oferece como objeto da vontade antes da lei moral é excluído dos fundamentos de determinação da vontade, sob o nome de bem incondicionado, mediante a própria lei, enquanto a condição suprema da razão prática. E vimos que a mera forma prática, que consiste na aptidão das máximas para a legislação universal, determina primeiramente aquilo que é em si mesmo e absolutamente bom, o fundamento, ou melhor, absolutamente bom, e fundamenta a máxima de uma vontade pura, única vontade que é boa em todos os propósitos. Mas agora, nós encontramos nossa natureza enquanto seres sensíveis, constituída de tal maneira que a matéria da faculdade de desejar, os objetos da inclinação, sejam ele a esperança ou o medo, se impõe pela primeira vez e que o nosso, é isso mesmo, que o nosso eu mesmo patologicamente determinável, embora não seja de modo algum apto por suas máximas a legislação universal, ainda assim se esforça como se ele constituísse todo o nosso eu mesmo, para fazer valer
anteriormente suas pretensões como primeiras e originárias. Essas pretensões de fazer de si mesmo, segundo os fundamentos de determinação subjetivos do arbítrio, o fundamento objetivo de determinação da vontade em geral, pode ser designada como amor de si mesmo. E quando este se torna legislador e princípio prático incondicionado, chama-se arrogância. Ora, a lei moral única que é verdadeiramente, a saber, em todos os propósitos objetiva, exclui totalmente a influência do amor de si mesmo sobre o princípio prático supremo e prejudica infinitamente a arrogância, que prescreve como lei as condições subjetivas do amor de si mesmo. Em nosso próprio juízo, aquilo que prejudica nossa arrogância a humilha. Portanto, a lei moral humilha inevitavelmente todo o homem, quando ela compara a propensão sensível de sua natureza com essa lei. Aquilo cuja representação, como fundamento de determinação da nossa vontade, nos humilha em nossa autoconsciência, na medida em que é positivo e que é um fundamento de determinação. Desperta por si mesmo o respeito. A lei moral, portanto, é também subjetiva, é também subjetivamente um fundamento do respeito. Ora, visto que todo o que se encontra no amor de si mesmo pertence à inclinação, mas toda inclinação se baseia em sentimentos, e visto que, por conseguinte, aquilo que prejudica todas as inclinações tomadas em conjunto no amor de si mesmo tem, precisamente por isso, necessariamente influência sobre o sentimento. Nós compreendemos como é possível discernir a priori que a lei moral possa exercer um efeito no sentimento, ao excluir as inclinações e a propensão de fazer dela o princípio prático supremo, isto é, o amor de si mesmo, de toda participação na legislação suprema. Um efeito que, de um lado, é meramente negativo, mas, do outro lado, e certamente em vista do fundamento restritivo da razão prática pura, é positivo, e para o qual nenhuma espécie particular de sentimento precisa ser admitida sob o nome de um sentimento prático ou moral, como precedendo a lei moral e servindo-lhe de fundamento. Outro parágrafo imenso, outro parágrafo que ele tenta aglutinar 1 milhão de coisas, mas ele está aqui, mais uma vez falando, né, se desdobrando, como esse fundamento se dá, como se dá essa questão, né, de relacionar essa lei, a forma como ela acaba constrangendo, por assim dizer, humilhando, que é como está na tradução aqui, né, esse amor próprio, essa arrogância, esse egocentrismo, né, e como isso acaba gerando essa noção de respeito, sentimento de respeito. Mas é bom, né, a gente notar uma coisa que ele fala logo no início aqui, ó. No último capítulo, nós vimos que tudo que se oferece como objeto da vontade antes da lei moral é excluído dos fundamentos de determinação da vontade. Ou seja, tudo que vem antes, né, tudo que se oferece como objeto e vem antes da moral, não pode ser fundamento da determinação da vontade. Se tem alguma coisa, né, sob o nome de bem incondicionado, né, se tem alguma coisa que vem, não pode ser esse fundamento aqui. Opa, passou demais. Mediante a própria lei, enquanto condição suprema da razão prática. E vimos que a mera forma prática que consiste na aptidão das máximas para a legislação universal determina primeiramente aquilo que é em si mesmo e absolutamente bom e fundamenta a máxima de uma vontade pura, única vontade que é boa em todos os propósitos. Né? Então é como se ele estivesse colocando aqui, né, que tem alguma coisa que pode vir antes da determinação da lei moral, mas isso não pode servir como fundamento de determinação da vontade. Né? O que é que vai fundamentar essa determinação da vontade?
para ele, né? É basicamente essa intenção aqui do desejo, né? Essa colocação do desejo não, do respeito. Vê? Mas agora nós encontramos nossa natureza, enquanto seres sensíveis, constituída de tal maneira que a matéria da faculdade de desejar se impõe pela primeira vez e que o nosso eu mesmo, patologicamente determinável, embora não seja de modo algum apto por suas máximas à legislação universal, ainda assim se esforça como se ele constituísse todo o nosso eu mesmo para fazer valer anteriormente nossas pretensões como primeiras e originárias. Esse eu mesmo, cara, porque ele, né, como assim mesmo, é isso, eu mesmo, assim mesmo, essa tradução tá estranha. Mas O Erickson, geralmente em inglês, né, utiliza-se, né, self, né, que é como se fosse uma identidade verdadeira diferente do eu, né? Então, assim, geralmente quando que traz para o português, por exemplo, se você vê, por exemplo, algo mais existencial, por exemplo, o Holomei, né? Ele sempre traz a questão self. Quando que se traduz o Holomei, o self do Holomei, fica essa coisa meio estranha, meio carregado, mas o self, né, seria como se fosse essa identidade verdadeira, esse eu verdadeiro do indivíduo, né? E me parece, né, que aqui ele já dá alguns elementos, né, de um processo de autoconstituição do indivíduo que se dispõe às leis morais, né? Então eu acho que ele faz uma diferenciação, né? E talvez eu acho que um problema de tradução entre dois tipos de eu, esse eu sensível, né, dos apetites, da inclinação, e esse eu, né, que é constituído a partir das leis morais, né, que eu acho que ficaria até melhor, né, esse self, né, que é constituído a partir das leis morais, né? Pelo menos eu acredito que possa ser uma interpretação viável. Aham. Eu tô. Não, eu tô pensando mais ou menos por aí. Agora, o ponto todo, para mim, é quando ele pensa, né? Mas agora nós encontramos nossa natureza enquanto seres sensíveis, constituída de tal maneira que a matéria da faculdade de desejar se impõe pela primeira vez. Isso, para mim, é muito, assim, interessante, porque o Kant está dizendo, olha, a gente é ser sensível, tá? Eu estou o tempo todo aqui falando do transcendental, de algo que é inteligível, de algo que está fora do, por assim dizer, do espaço, do tempo, fora disso que a gente chama de sensibilidade, do que a sensibilidade pode apreender e, né, e pode representar para o nosso entendimento, mas, né, ao mesmo tempo, quando a gente para e olha aqui e constata que, opa, estou dentro da sensibilidade, não estou fora dela, né? Então é algo que a gente já para analisar aqui de outra forma. É porque, de fato, a gente ele está tentando demonstrar um ponto de intersecção entre esse sujeito sensível e um objeto que está fora da sensibilidade, que não pode ser alcançado pela sensibilidade. E aí, como esse objeto que está fora da sensibilidade pode vir se tornar fundamento da determinação da nossa vontade e nos colocar a agir. Como é que isso pode vir a acontecer? Né? Então, é muito isso aqui que o Kant está colocando. É um ponto de intersecção. Como é que eu demonstro isso? Né? E o pior é que ele vai falar aqui, né? Se impõe pela primeira vez, né? E que o nosso eu mesmo patologicamente determinável é como se fosse a patologia ser determinável, né?
embora não seja de modo algum apto por suas máximas a legislação universal, né? Não pode legislar, não pode colocar regras morais que venham a ser universais, né? Ainda assim se esforça como se ele constituísse todo o nosso eu para fazer valer anteriormente suas pretensões como primeiras e originárias. Aí ele continua, né? Essa propensão de fazer de si mesmo, segundo os fundamentos de determinação subjetivos do arbítrio, o fundamento objetivo de determinação da vontade em geral, pode ser designada como amor de si mesmo. E quanto este se torna legislador, e princípio prático incondicionado, chama-se arrogância. Entendeu essa parte aqui? Uhum. Né? Essa propensão de fazer de si mesmo, segundo os fundamentos da determinação subjetiva dos arbítrios, o fundamento objetivo da determinação da vontade, em geral, pode ser designada como amor de si mesmo, e quando este se torna legislador e princípio prático incondicionado, chama-se arrogância. Perfeito. Ora, a lei moral única que é verdadeiramente, a saber, em todos os propósitos, objetiva, exclui totalmente a influência do amor de si mesmo sobre o princípio prático supremo e prejudica infinitamente a arrogância que prescreve como lei as condições subjetivas do amor de si mesmo. Bora lá, Guilherme. Agora que é um exercício de leitura coletiva, de fato. E aí, como é que a gente vê isso, né? Ora, a lei moral única que é verdadeira, né? Objetiva, é verdadeiramente objetiva. Ok. Com, vamos conceber isso a ele, é objetivo. Todo mundo tem um acesso imediato a quais as leis, né, da matemática e da lógica. Exclui totalmente a influência sobre o princípio prático supremo e prejudica infinitamente a arrogância, que prescreve como lei as condições subjetivas do amor de si mesmo. É óbvio, né? Aqui agora parece ter, né? Porque se eu coloco acima da lei, ou até mesmo em patamar de igualdade à lei, né? Esse amor que eu tenho por mim mesmo, pelos meus interesses, porque isso eu não vou conseguir, né? Não vou conseguir agir moralmente. Então é meio que por aqui, ok? Em nosso próprio juízo, aquilo que prejudica a nossa arrogância e humilha. Portanto, a lei moral humilha inevitavelmente todo homem quando ele compara a propensão sensível de sua natureza com essa lei. Aquilo cuja representação como fundamento de determinação da nossa vontade nos humilha em nossa autoconsciência na medida em que é positivo e que é um fundamento de determinação, desperta por si mesmo o respeito. Nossa, então é essa humilhação que vai trazer o sentimento de respeito? Tô lendo certo? Uhum. É isso mesmo? É isso aí. Porque basicamente, o Erickson, né, a minha interpretação é o seguinte: se não tem esse princípio, né, essa lei moral como princípio regulador de tudo, você
Como que você vai saber o que fazer? Como que você vai formular suas máximas? Né? As suas máximas, elas vão ser variáveis. Você vai agir conforme as suas inclinações imediatas no dia a dia. Né? Então, assim, hoje eu tô com vontade, sei lá, sair pelado pela rua. Né? É um desejo que você tem, é um dia de calor, você vai sair pelado. Né? Então, e aí assim, não, mas hoje eu vou usar terno. Né? Não tem algo que regule as suas inclinações. Né? E esse princípio, né, racional, né, ele vai servir justamente para você regular essas inclinações. Né? E aí, né, o sentimento imediato, quando que você adere a esta lei, vai ser de humilhação. Por quê? Por que eu estou me subjugando a esta lei? Por que eu estou me dispondo a ser um agente racional? Né? Você vai estar agindo de forma voluntária contra os seus desejos, contra as suas inclinações mais imediatas. E assim, a gente sabe que é frustrante, né? Esse tipo de coisa. Então, esse respeito, né? Aí eu acho que são dois elementos, né? É o respeito, não só o respeito, né, perante a lei, porque a lei em si mesma é racional e eu devo respeitá-la, mas um respeito de como, né, que eu vou estar gerindo todo esse conjunto motivacional meu em relação ao meu agir, para que eu me sinta compelido a aderir a esse princípio racional para minha ação. Basicamente ele está dando uma justificativa racional do porquê eu agir moralmente e por que eu seguir as leis morais e não as minhas inclinações, né, momentâneas. Entendi. Não, assim, dá para comprar isso aí. Né? Agora, eu acho muito boa a tua explicação de que como é que eu vou, né, fundamentar, né, anteriormente à lei moral as minhas ações. Não tem como fundamentar. Né? Isso daí já deixa bem claro isso. E o ponto depois é você colocar que é como se a partir dessa humilhação, né, é que vai surgir essa questão do respeito. Né? O respeito do. Né? Aí ele continua: a lei moral, portanto, é também subjetivamente um fundamento do respeito. Ora, visto que todo o que se encontra no amor de si mesmo pertence à inclinação, mas toda inclinação se baseia em sentimentos, e visto que, por conseguinte, aquilo que prejudica todas as inclinações tomadas em conjuntos no amor de si mesmo tem precisamente por isso necessariamente influência sobre o sentimento. Nós compreendemos como é possível discernir a priori que a lei moral possa exercer um efeito no sentimento ao excluir as inclinações e a propensão de fazer delas o princípio prático supremo, isto é, o amor de si mesmo, de toda a participação na legislação suprema, um efeito que, de um lado, é meramente negativo, mas, de outro lado, e certamente em vista do fundamento restritivo da razão prática pura, é positivo, e para o qual nenhuma espécie particular de sentimento precisa ser admitida sob o nome de um sentimento prático moral, mas precedendo a lei moral e servindo-lhe de fundamento. É isso? Sabe qual é o louco aqui? É que ele não consegue escapar dessa questão do sentimento. É impossível. A razão vai ter que lidar com esse sentimento de alguma forma. Uhum. Seja constrangendo, diminuindo ele, humilhando, né? Depois eu vou até dar uma olhada na tradução do Valério Holden como é que está isso aqui. Mas eu acredito, tenho quase certeza que vai em outro sentido, não é necessariamente humilhação. Né?
Porque humilhação tem outra conotação para a gente, né? Não é apenas diminuir a pessoa. Né? É porque talvez ela também queira atribuir essa conotação porque quando você humilha, você ofende, você acaba agredindo, ferindo a pessoa. Mas, E aí, mas humilhação, eu acho que dentro desse contexto tá muito forte. Eu não sei, pelo menos. Eu não sou um leitor, não sou um leitor de Kant, mas eu tô achando que dentro do contexto tá muito forte. não, no último encontro, tu fez advogado do Kant aí, né? Mas aqui. Agora. Mas olha só, dentro desse contexto, né, que a gente está lendo, o Kant, né, o que ele parece, né, defender nesse primeiro momento, né, e aí eu retomo a questão da defesa do Kant, né, é justamente essa concepção desse sujeito, né, que se regula pela razão, que ele não está travando um embate necessariamente contra as inclinações, mas ele está chegando para você perguntando, peraí, como que você se regula? Como que você sabe que todos os seus estados mentais, né, que você vai para um lado e para o outro, como que você está regulando isso? Né? Você se regula só de forma subjetiva? Então isso daí é uma arrogância. Né? Nem você sabe o que você está fazendo, você só está priorizando você mesmo e nem você sabe o porquê que você está fazendo isso. Então, olha, é uma crítica muito contundente, né, ao indivíduo que não sabe o que faz, né? Ao indivíduo que está agindo, pelo menos, né, no calor do momento. Né? Mas, ao mesmo tempo, né, não me parece uma espécie de uma cruzada, né, contra os sentimentos, mas sim, como que você está regulando isso? Como que você está pensando, né, você como sujeito, e como que você está gerindo a sua autonomia? Como que você, né, talvez, né, numa outra palavra, mas como que você está se constituindo como sujeito, né? Então, assim, eu acho que nessa posição, né, essa leitura kantiana, quanto que ele não é tão apelativo, né, a noção do sujeito é muito bonita, do sujeito kantiano. Sim, sim. A gente tem a mesma sensação quando a gente está lendo lá a fundamentação da metafísica dos costumes. Tem uma parte lá que é coisa que quando ele vai falar do reino dos fins, e de quando os sujeitos, né, acabam meio que as vontades ali se encontrando e tudo mais. E aí é quando você vê que o sujeito, para ele, é como se fosse né, primeiramente, algo que tem um fim em si mesmo e que vai ter um valor intrínseco, né, e que vai se autorregular, vai se autodeterminar, né, mas ao mesmo tempo que quando ele faz isso, ele universaliza a vontade dele, universaliza os atos dele, de tal forma que se encontra ou converge com os atos dos outros sujeitos, das outras vontades, que vão parar para pensar, vão parar para, por assim dizer, agir a partir da lei moral. Então, quando você entra nessa questão dos gênios dos fins, você vai tomar a si e o outro como sendo fins em si mesmo. Né? Que é o desdobramento da segunda formulação né, do imperativo categórico lá. O sentimento do respeito talvez esteja muito nisso. Porque você, primeiramente, está respeitando a lei. Mas você vai respeitar a lei porque isso significa muito se respeitar, né? Uma vez que você, né, que você é esse sujeito que também é racional, né? E aí não tem como você dissociar a racionalidade de si mesmo e né, de quem você é. E também vai significar respeitar os outros, porque os outros também também são sujeitos racionais. Uhum. Então, né, esse sentimento de respeito está muito ligado nessa noção, né, de reinos dos fins, pelo que eu estou tentando entender aqui. Né, A gente participa de uma comunidade moral, né, uma comunidade racional, então nós nos respeitamos porque somos racionais e respeitamos os outros porque os outros são racionais e participam da mesma comunidade racional e moral que a gente. Né? Exato, exato. Então é bem por aí, entendeu? Agora vamos ver, né, como é que ele vai desenvolvendo isso.
Eu vi esse parágrafo aqui, ó, acho que a gente tem mais um pouquinho de tempo, a gente pode dar uma lida nele rapidamente. Uhum. Estou lidando aqui com essa... Não estou fazendo propaganda do... Fazer Eu propaganda de quem? propaganda né, desse aplicativo aqui. Eu vou ter que colocar o outro Windows, velho, o Windows 11, para poder instalar o leitor de pub da Amazon. Porque eu tenho um Kindle, só que, né, o Kindle ficou em Recife, e mesmo que, né, que eu tivesse o leitor, não tinha como eu ler o pub, né, por aquilo, o leitor do Kindle. Então eu tenho que baixar isso, que é um app, entendeu? Uhum. Vamos lá, só para encerrar aqui, né? O efeito negativo do sentimento de desagrado é patológico, assim como toda influência sobre ele e como todo sentimento em geral. Contudo, enquanto efeito da consciência da lei moral, por conseguinte, em relação a uma causa inteligível, a saber, o sujeito da razão prática pura como legisladora suprema, esse sentimento de um sujeito racional afetado por inclinações chama-se certamente humilhação, desprezo intelectual. Mas, em relação ao seu fundamento positivo, a lei, chama-se ao mesmo tempo respeito por essa lei, pela qual não se tem nenhum sentimento, mas na medida em que ela elimina a resistência, a remoção de um obstáculo é avaliada no juízo da razão como equivalente à promoção positiva da causalidade. Por isso, esse sentimento também pode agora ser denominado um sentimento de respeito pela lei moral, mas, a partir de ambos, os fundamentos, conjuntamente, pode ser denominado um sentimento moral. Bom. Um sentimento moral, né? Uhum. Kant, sentimentos morais. Vamos lá. Bem, assim, a gente sabe muito bem que o efeito negativo do sentimento, né, de desagrado é patológico, assim como toda influência sobre ele e como todo sentimento geral. Ok, essa é a parte negativa, né? Contudo, o efeito da consciência da lei moral, por conseguinte, em relação à causa inteligível, a saber, o sujeito da razão prática pura, como legisladora suprema, esse sentimento de um sujeito racional afetado por inclinação chama-se certamente humilhação, desprezo intelectual, né? Beleza, porque eu estou ali, né, desprezando né, esse amor próprio, essa coisa que está ali pulsando. Mas em relação ao seu fundamento positivo, a lei chama-se ao mesmo tempo respeito por essa lei. Porque eu posso respeitar essa lei, né, pela qual não se tem nenhum sentimento, mas na medida em que ela elimina a resistência. A remoção de um obstáculo é avaliada no juízo da razão como equivalente à promoção positiva da causalidade, né? Eu tirei um obstáculo e isso promove, né, de fato, a realização da ação moral, por assim dizer. Por isso, esse sentimento também pode agora ser denominado um sentimento de respeito pela lei moral. Ok, mas a partir de ambos os fundamentos, conjuntamente, pode ser denominado de um sentimento moral. Um sentimento que tem sua face negativa, na medida que constrange, que humilha, né, por assim dizer, a arrogância, certo? Mas também é um sentimento positivo na medida que olha para a lei e respeita os limites dessa lei. Respeita o que a lei está colocando, né? E como se trouxesse a vontade para essa esfera e colocasse aqui a vontade e dissesse, olha, vai ser determinada por essa lei porque a gente sente, né, que respeita ela. Entendeu? E de outra forma, eu não tenho outro modo senão suprimir ou diminuir. Eu não sei se o ponto é suprimir, diminuir, tem que ver qual é o termo que está lá, né?
né, ou humilha essa arrogância, essa parte que é. Mas olha só, é como se fosse um desprezo intelectual. Eu, do ponto de vista racional, né, olhando ali, eu digo, cara, isso é desprezível, não dá para comprar, não dá para aceitar. E aí, Guilherme, concorda comigo ou tem outra interpretação? Não, eu concordo com você, né? E eu acho, né, que esse sentimento, né, moral, porque assim a sacada, né, pelo menos desses parágrafos do Kant, para mim eu acho incrível, né? Porque me parece, né, que o movimento que ele está fazendo, ó, olha aqui, ó, você vai se sentir humilhado, você vai se sentir mal com toda essa situação dessa lei que é racional, né? Mas ele te conduz, parece que ele está conduzindo o indivíduo, né, a desejar esta lei moral para si mesmo, né? Ele transforma uma justificativa racional em um sentimento na qual que o sujeito ele quer aderir isto, porque ele compreende que talvez essa lei moral seja bom para ele, né? Então eu acho que assim essa jogada dele, né, tem duas esferas, né? A justificativa, né, racional, né, da razão, e a justificativa, né, da motivação, né, o porquê aderir a essa lei, né? Então acho que ele faz, né, essa dupla jogada, né? E aí talvez eu esteja até cometendo um anacronismo, né, por fazer essa interpretação, porque eu estou interpretando o Kant como se ele estivesse fazendo, né, estabelecendo um argumento tanto de justificação racional e quanto de motivação, né? Mas assim, dá para interpretar, né? Me parece que de um certo modo ele quer fazer, né? Assim, não fazer, né? Dá para sustentar essa leitura que há esse duplo argumento que justifica tanto racionalmente, não, porque eu aderi a essa lei moral e tanto a motivação por aderir a essa lei moral. Hum. Mas aí que tá, né? Tem que entender que, tipo, é o respeito mesmo que vai fazer isso daí. Entendeu? A galera fala que isso daí é uma das coisas mais complicadas no Kant, porque quando ele fala desse sentimento de respeito, lá na fundamentação da metafísica dos costumes, é uma nota de rodapé. Aqui ele está aprofundando a nota de rodapé que está lá. Ou seja, ele já estava pensando sobre isso. Ele está sendo coerente. O problema todo é que eu não sei se convence, eu não sei se dá para comprar. Né? Agora, a ideia de que você vai se sentir mal se você não agir moralmente, né? Você vai sentir culpa, etc. É bem pietista, né? Bem, né? Porque o Kant ele era pietista, que é uma corrente evangélica que coloca muito sobre a análise do sujeito, do próprio sujeito, as suas próprias ações, Uhum. né? E aí não é ninguém que vai dizer para o sujeito se ele, né, agiu em pecado, não agiu em pecado, etc. Mas ele mesmo que vai, através da sua autorreflexão, né, chegar nessa conclusão. Me lembro disso, foi até a Laís uma vez que trouxe isso para a gente. Uhum. Mas, Mas, enfim, mas por que você acha que esse sujeito que iria agir iria ter culpa? porque ele que iria ter culpa, Uhum. ele ia ver que a ação dele não é universal, a ação dele não está dentro dos parâmetros, né, que é estabelecido para a razão. É como se a razão, né, mostrando para ele, por assim dizer, olha, aqui eu tenho algo muito forte, tenho argumentos muito fortes para te mostrar o que é correto. Entendeu? De tal modo que ele se sentiria, sei lá, humilhado, diminuído, né, diante de fazer o que essa razão não está colocando para ele fazer. Uhum. Né? Note que a razão aqui ela tem um papel quase que
né, uma divindade mandando alguém fazer algo, né? Quase que isso. Mas não é, porque absolutamente qualquer ser humano, qualquer ser racional pode fazer isso, inclusive Deus, né? Deus e os anjos aqui. Bem, o que é que tu acha, Guilherme? Estou delirando, o canto está... Erickson, toda vez que eu tô no grupo, eu me sinto muito kantiano. Eu me sinto muito kantiano, apesar de não ser, né? Mas, assim, me parece que eu fico defendendo muito o Kant, né? Mas, assim, eu discordo com você em alguns pontos, né? Mas eu acredito que não... Acho que mais na frente será mais oportuno, né? Ter esse diálogo, né? A partir do desenvolvimento das leituras. Né? Mas me gera um certo constrangimento, né? Essa concordância, né? Muito com Kant, né? E eu acho que em certos momentos até defender ele, né? Até porque a minha preferências, né? Na filosofia é o Nietzsche, né? E não o Kant, né? Então assim, Há aqueles que defendem que o Nietzsche é uma radicalização do que o Kant colocou, né? Tem esses. Então, né, é meio complicado, né? Eu acho que tem uma interpretação muito forte aqui no Brasil, né? Da Scarlett Martin, né? E eu particularmente, nunca vi, né? A minha interpretação do Nietzsche é muito voltada a partir dos franceses, né? O Deleuze, né? O Camus, né? Então eu tenho essa mais pegada, mais voltada para eles. A Scarlett Martin, às vezes eu acho que algumas colocações dela, apesar de ser considerada uma grande intelectual da área do Nietzsche, né, no Brasil, eu acho que algumas colocações dela bastante problemáticas, e eu percebo que quem que faz essas afirmações, né, que o Nietzsche é uma radicalização do Kant, geralmente vem desta linha, né, e acaba não vendo uma série de problemáticas, né, talvez, né, porque assim, o indivíduo nietzschiano, né, o sujeito nietzschiano, ele é muito distinto, e aí a gente precisa, né, inclusive o livro que eu passei era justamente isso, né, eu queria entender alguma gênese, né, do pensamento do Nietzsche, porque, não sei se você já reparou, que sempre ele cita, né, os cavaleiros, né, a nobreza, os cavaleiros, e quando que a gente pega na Idade Média, esses cavaleiros, eles eram de ordem eclesiásticas, né, e aí um dos pontos, né, uma das hipóteses, né, que eu levantei era porque o Nietzsche interpretava esses cavaleiros a partir dos contos cavaleirescos, né, então Rei Arthur e a Távola Redonda, né, mas eu percebi que o ponto, né, talvez, né, a genealogia, né, aí o Nietzsche faz um mexidão, né, que não separa muito bem, né, algumas coisas na genealogia da moral, que é um pouquinho mais diferente, né? E aí, quando a gente começa fazendo algumas separações genealógicas, até chegar de Nietzsche a Kant, né? E como que o Nietzsche pensa esse sujeito, é impossível, né, a gente conceber esse sujeito, o Nietzsche, como uma radicalização tocante, porque a visão de sujeito, de concepção, né, são muito diferentes, né? São muito diferentes, mas só que precisa fazer esse estudo, né, genealógico. O que é esse sujeito aristocrata que o Nietzsche que o Nietzsche fala na antiguidade, né? E voltar a Homero, né? O que é esse cavaleiro que o Nietzsche está, né, pensando na Idade Média? E retomar esse pensamento, né? E aí, quando que você entende a ruptura que acontece no pensamento medieval, né? E é isso que ainda não aprofundei tanto, né? E o que acontece a partir do pensamento moderno, né? Você vê que são concepções muito diferentes, são muito gritantes, né? Enfim, né? Eu acabei. Uma disparidade gigante, né? Perfeito, perfeito. Bem, acho que é isso, né, por hoje, por essa terça-feira.
Amanhã a gente tem encontro do grupo Folhas Fanon, vamos dar continuidade na leitura de Pele Negra e Máscaras Brancas. Estás mais do que convidado a chegar lá, viu, Guilherme? Uhum. E Eu agora, não sei se eu vou conseguir, né? Porque como que eu atendo à noite, aí eu não sei, mas pelo menos meia hora, 40 minutos eu consigo ficar. Aí se eu sair antes, você já sabe o motivo. Seria ótimo, perfeito. E aí é isso aí, só tenho a agradecer, tá certo, a ti, que esteve aqui, participou ativamente, a Giovana, que ela disse que teve que sair mais cedo aqui, certo? E ao Olívio Ramos, né? É Olívio Ramos? O nome dele aqui, Olívio Ramos, está aqui, certo? Que saiu também. E se eu fazer Valeu, algumas gente. colocações que você acha que não sejam pertinentes, você tem toda a liberdade para me Não, cortar, sim. tá? Porque, assim, não é. Eu penso que o grupo de estudo é justamente para a gente trazer alguns pontos de vista e ser corrigidos, né? Então, quando que eu me exponho a falar o que eu penso, é justamente para você dar o contraponto e para você me corrigir meu pensamento também, né? Porque eu posso estar interpretando de forma equivocada, anacrônica, tá? Então, isso daí é. O modo como eu penso Nietzsche, né? Eu não sei se eu conseguiria dizer que ele é uma radicalização do Kant, pelo contrário. Eu penso ele sendo alguém que está indo de encontro, né? Está indo na direção oposta ao que o Kant está colocando. Entendeu? Quando você pensa alguém que um super-homem, alguém que se supera, né? Um sujeito que não é medíocre, é como se ele colocasse em oposição tanto à moral aristotélica quanto à moral kantiana, fundamentalmente, né? É um sujeito que ele vai olhar, eu vou fazer a vida valer a pena, entendeu? Porque tem a noção ali de vontade de potência, né? De vontade de vida, que é pulsante nesse sujeito, certo? E faz com que ele não vá se colocar imperativos necessariamente, porque a complexidade da vida e a fragilidade desse sujeito diante desse, né, dessa complexidade, desse, como posso dizer, amontoado de forças que se chocam, certo? E esse sujeito sabe que é muito menor do que todas essas forças e que está ali se equilibrando entre elas, né? Faz com que ele possa vir a ser extraordinário, ele possa vir fazer algo de extraordinário, entendeu? Mas ele faz mediante a compreensão dessa condição de fragilidade diante de tudo isso. Então, eu olho para um sujeito nietzschiano completamente de uma forma completamente diferente. Existe sim essa, né, interpretação, né, de que o Nietzsche seria alguém que pega ali o sujeito kantiano e leva as últimas consequências, mas não é o modo como eu leio. Para mim, ele é o cara que está indo contra Kant, contra Aristóteles, contra os tipos de morais que estão estabelecidas e dizendo, olha, essas são as morais do medíocre, né? A gente precisa como é que se diz? Transvalorizar esses valores, certo? Ressignificar tudo isso. E é que tá. O grande sujeito, né, o super-homem, né, é aquele que se supera, é aquele que vai para além do seu limite, mas é aquele que tem a capacidade, né, em si de transvalorizar tudo isso, né, de olhar e pensar até mesmo fora do prisma maniqueísta, né, que é o grande argumento dele ali, né, olha, a gente tem que pensar fora desse prisma aqui. Vamos ver se consegue, não sei se consegue, mas, né? Então ele é um ataque, o Nietzsche é um ataque a tudo que é de ocidental, tudo que está no fundamento da tradição filosófica ocidental, incluindo, né, essas noções, né, de moralidade, a noção kantiana e aristotélica. Eu não sei se você já chegou a ver, tem umas contribuições, né, muito recentes sobre a vinculação entre o perfeccionismo aristotélico, né, apesar de que você acaba de criticar, mas assim, e o perfeccionismo nietzschiano, né? E aí separa algumas definições sobre a finalidade do perfeccionismo aristotélico, né? E como que o Nietzsche, né, pretende um sujeito, né, né, que cobra muito de si, um sujeito muito perfeccionista.
Depois eu acho que eu tenho aqui depois um artigo bastante interessante que faz a diferenciação. Eles estão resgatando, né, alguns elementos justamente dessa visão aristocrática, né, de ética. Então, depois, se você tiver interesse, eu te mando. Bastante interessante. Perfeito. Bem, gratidão, Guilherme. Obrigado. Até semana que vem. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Valeu, um abraço aí, se cuida. Obrigado, gente, a todos e todas que ficaram até aqui, certo? Próxima semana tem mais e quem quiser participar é só chegar, certo? Tem aí o link do nosso grupo no WhatsApp e venha trocar ideia com a gente. Será um prazer. Cheiro no coração, a gente se vê.